Os homens e mulheres pós-modernos padecem de alguns sintomas nas mais variadas dimensões de sua existência. Neste cenário, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman pode nos fornecer um diagnóstico das inúmeras faces de nossa sociedade paralisada pelo medo. A série O Diagnóstico de Zygmunt Bauman para a Pós-Modernidade reflete sobre o despertar do sono da modernidade, a crença na razão e na vida administrada. Discutem a pós-modernidade em seus variados aspectos os filósofos Franklin Leopoldo e Silva e Luiz Felipe Pondé, curador da série, a psicanalista e professora Catarina Koltai e o cientista da religião Frank Uzarski. No programa de hoje, o filósofo Luiz Felipe Pondé faz um resumo das grandes diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade, a partir da reflexão sobre a obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Talvez uma das melhores formas de compreender o ser humano é que é um animal que não tem solução. Né? Talvez essa é uma das intuições fortes do pensamento do Bauman. É que nós parecemos estar anos-luz da ideia de solução. Só que a consciência de estar anos-luz da ideia de solução é já parte da capacidade de você ser um ser inteligente. Né? É interessante porque ao longo da história, se você começa nas religiões, depois você vai para a filosofia, você vai para a educação, né? Se a gente pensa no projeto platônico lá da Paideia, que origina, é o avô da ideia de educação, a gente percebe que nós sempre pensamos, afinal de contas, por que a gente está aqui? A gente pode até imaginar o nosso ancestral, né? Um macaco, uma macaca, lá na caverna, depois que eles comeram, depois que eles transaram, os macaquinhos dormindo, a gente pode até imaginar eles olhando para o céu do lado de fora, vendo à noite as estrelas, vendo a lua e começando a se perguntar, vê se não dá para você se colocar no lugar desse macaco, dessa macaca, e você olhando para cima e se perguntando, afinal de contas, o que é isso que está aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Será que alguém mandou eu vir para cá e não está me contando isso? Né? Ou será que eu estou aqui simplesmente por acaso? Né? E essas questões provavelmente começaram a povoar a mente dos nossos ancestrais peludos. E uma questão essencial também é, imagine quando o primeiro ou a primeira percebeu que o seu parceiro ou sua parceira foi dormir e não acordou mais. Né? Ele deve ter batido na parede da caverna, assim, se perguntado, mas o que aconteceu? Por que ele não acorda? Por que ela não acorda? Então, assim, o ser humano é um ser obcecado por essas questões. Essas questões, elas estão entrelaçadas com o dia a dia. Você pode ser tomado por um problema desse de manhã, quando você acorda. Você vai tomar café, você para na frente do espelho, no banheiro, e naquele dia você vai fazer um exame radical que vai dizer se você tem ou não uma doença X, e aí você está no lugar do macaco e da macaca. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma agenda cheia para esse dia, mas às 9 horas eu vou fazer um exame médico, e esse exame médico pode mudar toda a minha agenda daqui para frente. É esse tipo de questão, né? Estou dando um exemplo bem escatológico, assim, bem trágico, que está na raiz do que a gente poderia dizer que o ser humano é um ser estruturalmente marcado pela angústia de que parece que tem alguma coisa errada com ele. Né? A começar pelo fato de que a gente devia viver mais do que vive, ter mais saúde do que tem, dar mais certo nas coisas que a gente faz, adiar o que não é bom e, por exemplo, finalmente encontrar aquela pessoa com quem você pode viver para sempre e eternamente feliz com ela. A tal da pós-modernidade, que é um pouco o foco do que a gente está falando, a pós-modernidade, o nome pós-moderno, ele começa a circular mais ou menos no começo da década de 80, né, na filosofia, e ele começa a circular, tem um filósofo chamado Jean-François Lyotard, que ele define a ideia de pós-modernidade como a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Teorias longas, teorias complexas. Né? A consciência pós-moderna, que é um termo que o Bauman usa muito, a consciência pós-moderna, ela é, antes de tudo, a consciência de um fracasso. Qual é esse fracasso? Da modernidade. A modernidade fracassou nas utopias que ela nos prometeu.
Só que o problema é o seguinte, é que não é que a modernidade acabou na terça-feira e quarta-feira de manhã começou a pós-modernidade. Não é, a ideia não é essa. O que é essa consciência pós-moderna? Que ao mesmo tempo, para o Bauman, ela é uma espécie de despertar maldito de um sonho colorido, né? De um sonho de que a gente estava construindo um mundo simétrico à nossa capacidade de organização, à nossa capacidade racional de determinar causa e efeito e tudo mais. Então ela é, ao mesmo tempo, um despertar de um sonho para uma espécie de pesadelo e, ao mesmo tempo, ela é, o Bauman vai dizer, talvez um momento de esperança, porque a modernidade ela tem uma série de problemas. E é interessante porque qual é o fenômeno social que ele vai pegar para descrever o problema da modernidade? Ele pega o Holocausto. Então ele tem uma obra chamada Modernidade e Holocausto, que eu receito para qualquer um que queira começar a leitura do Bauman, mas começar por um livro difícil, né? O Modernidade e Holocausto é um livro onde ele discute o fato de que é uma teoria, na realidade, que já foi avançada pela Hannah Arendt, aquela filósofa, né? Que é a teoria de que no Holocausto, no extermínio, trabalharam pessoas normais, não monstros que gozavam com o espancamento dos judeus, ou dos homossexuais, ou dos ciganos. Mas pessoas normais que trabalhavam no extermínio e depois iam para casa, rezavam, jantavam, de repente, se fosse hoje, viam televisão, se emocionavam com uma novela, faziam amor, contava historinha para o filho, perguntava para a mulher ou para o marido como é que foi a criança na escola hoje. Quer dizer, pessoas que você poderia encontrar na rua normalmente. O que o Bauman identifica é que a preocupação com a administração da vida, que caracteriza a modernidade, ela parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Você se preocupa com a ideia de eficácia. Você está preocupado em resolver problemas. Você não pode, de repente, colocar no meio uma questão moral. Imagina que você trabalha, sei lá, num banco, e você tem que encolher a folha de pagamento, e você começa a se angustiar à noite com todas as famílias que não vão poder mais ter salário. Você não resolve o problema do banco. Você vai ficar sem salário, provavelmente. Então, assim, esse tipo de problema é que, claro, o Bauman vai localizar no Holocausto como um momento, o ápice desse tipo de dinâmica, tá? Como um momento, assim, uma espécie de laboratório onde a dinâmica e a violência da racionalidade instrumental, como vai falar a Escola de Frankfurt, né? Ou da racionalidade administrativa, ela chega no seu topo. E aí, a partir desse livro, ele começa a se perguntar se a modernidade, na realidade, não é melhor mesmo que ela comece a fracassar. Então você tem, na reflexão dele, dois lados da moeda. Você tem um lado que gera uma razoável angústia na leitura, no contato com a obra, e do outro lado, por outro lado, você tem um olhar que, como ele descreve, né? Agora a gente precisa de uma ética para o inverno. O que significa uma ética para o inverno? Significa que nós estamos atravessando um deserto. Não adianta querer achar que a gente está atravessando a primavera, porque as flores são todas de plástico. A gente está atravessando um deserto. Deserto significa que nós vamos sofrer bastante nessa travessia. Aí ele gosta de uma metáfora que não é dele, é de um filósofo americano do século XIX chamado Emerson Waldo Emerson, né? Que o Emerson fala isso, e o Bauman retoma, o Emerson se refere à época que ele vivia. Olha só, século XIX, metade do século XIX. O Emerson diz, a época que a gente vive como se nós corrêssemos sobre uma fina casca de gelo. Se você parar, ela racha. E quando ela rachar, você se afoga. Então, o Bauman retira dessa imagem para dizer o seguinte, nós estamos atravessando o inverno, e a casca é fina. Se você andar devagar, o chão racha. E aí você morre. Então, além de ser um inverno, além de você não ter nenhuma referência clara diante de você de como resolver as coisas, você não tem tempo. Isso é uma característica fundamental do diagnóstico, essa palavra que eu estava procurando, melhor que radiografia, diagnóstico do momento, né? Você tem que correr muito, a velocidade é cada vez maior. Na maior parte das vezes você para e diz, afinal de contas, eu estou correndo para onde mesmo que eu estou correndo?
você não está correndo para lugar nenhum, você está correndo simplesmente porque você tem que correr. Porque se você não correr, a casca de gelo racha, então aí você vai ser afogado. Né? Essa metáfora da água, por exemplo, é muito comum na obra dele. Né? Ele tem um livro chamado Modernidade Líquida, que é uma entrada mais tranquila na obra dele do que Modernidade e Holocausto. E nesse livro ele trabalha exatamente, ele desenvolve aquela metáfora clássica de que no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, e ele aprofunda essa metáfora dizendo que não é que é ar, é líquido. As coisas não têm forma, elas se espalham. Hoje, se você tentar pegar na sua mão o que você entende por sua família, é líquida. Porque a sua relação com seus filhos e a sua relação com seu marido, a sua mulher, o companheiro, ou seja lá o que for, é uma relação líquida. A qualquer momento, ela acaba. Não há nenhuma garantia de que a pessoa que está do lado de você permanecerá com você. Inclusive porque ela é alimentada pelo mesmo motor que você é, qual seja, eu mereço ser feliz no que eu faço. Quando a pessoa que estiver do meu lado não preencher os requisitos da felicidade a qual eu tenho direito, eu troco. A gente deve pensar em pós-modernidade como uma perspectiva diante do mundo, diante da vida, e, no segundo momento, no habitat pós-moderno. Né? A perspectiva, de certa forma, é um pouco anterior. A perspectiva está na ordem da consciência que eu falava antes. O habitat está na ordem de quando essa perspectiva, ela, como diz ele, deixa de ser alguém que viaja no banco do carona e passa a dirigir o carro. Então você para de ser só uma perspectiva pós-moderna para se transformar num habitat pós-moderno. O que é a modernidade, afinal de contas? Que ele chama de sólida. O que é a modernidade? A modernidade é um momento, grosso modo, que começou mais ou menos em 1500, carregada nos braços, né? Ela foi carregada nos braços pela crença na transformação do mundo através da ciência, né? Na crença da transformação do mundo através da racionalidade. Então a modernidade, situada mais ou menos por volta de 1500, e com isso a gente tenta catar os primeiros trabalhos de gente como Copérnico, depois Galileu, Francis Bacon, né? Esses sujeitos aí. E a modernidade ela atinge a sua maturidade, de certa forma, no século XIX. No século XX, ela já começa a viver o seu pesadelo total, né? Aí a coisa já começa a pegar. Século XIX é o século em que você encontra intelectuais que acreditam que descobriram a fórmula de como a história anda a partir das relações de troca de mercadoria, por exemplo. O que sobrou para nós hoje, marxistas pós-modernos? Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mercadoria. Mas não sobrou para mim a ideia de que eu detenho a fórmula de deixar de ser mercadoria graças a uma classe social que um dia vai quebrar esse jogo. Né? A gente continua, a gente percebe que está no lugar da mercadoria, mas o que falta para nós é a fé, a crença de que a fórmula de transformação, de sair dessa situação, essa fórmula caducou. Se você pega no Freud, que é outro cara que ajuda a enterrar a modernidade, a razão de certa forma, né? A ideia de que se você fosse para a análise, você ia descobrir, jogar luz, a metáfora que o Freud usava, né? Jogar luz sobre o inconsciente, e de que você ia se tornar um ser consciente robusto, que você ia conseguir... Quer dizer, o próprio Freud, quando você lê, já vê que ele não acredita muito nisso. Mas assim, né, lá a partir de 19, mais ou menos, a coisa começa a ficar ruim para esse lado, 20. Mas assim, ele... A gente, hoje, na realidade, a gente sabe que, de repente, você passa 30 anos fazendo análise, identifica um outro problema, mas à medida que o tempo passa, você vai identificando mais problemas e as fórmulas iniciais começam a se transformar em outros problemas e aí você vai trocando de lugar para lugar. Eu espero que vai ficando claro para vocês essa ideia de movimento, né? Nós temos tantos especialistas em tudo que hoje o nosso problema, a gente precisa de especialistas que nos ajudem a identificar quais são os especialistas que de fato merecem ser especialistas. Mas a quantidade é tão grande que a gente também tem uma divisão entre os especialistas que avaliam os especialistas. Então você acaba num mar de especialistas e, como diz o nosso autor, ele vai dizer, ele vai falar assim,
Nosso problema hoje é que o máximo que a gente consegue ter como ideia de identidade é a noção de estilo. Você é o que você veste, você é o restaurante que você frequenta, você é o tipo de amigos que você tem, você é o livro que vem você com ele na mão, né? Isso já é uma identidade mais chique. Né? Você é a praia que você frequenta, né? A praia que você frequenta pode, de fato, queimar o seu filme em determinados lugares, a ponto de você esconder, não contar que você vai para ela, certo? Então, essa noção de estilo trabalha a diferença entre uma noção mais profunda, pesada, que seria personalidade. Quem quer ter personalidade? Personalidade é trauma. Eu não preciso de personalidade, eu preciso ser leve. Sabe aquela frase dos americanos? I like to travel light. Eu gosto de viajar leve. Né? Então, assim, quem quer personalidade, trauma, memória, isso tudo cria problema. Memória são as boas, né? Que me ajudem a melhorar a minha autoimagem para mim mesmo, para me ajudar a passar de um dia para o outro. A modernidade, essa sólida, que ele chama de sólida, então ela vai desaguar numa crença de um Estado racional e capaz de resolver os problemas. Tem alguns lugares que vivem o desespero com o Estado da modernidade sólida hoje, né? Que tinha esperanças que a gente teria encontrado um Estado que seria ativo, funcional, racional, e hoje a gente tem com os burros d'água. Mas o que ele está falando é que a modernidade sólida ela é caracterizada por uma noção de Estado organizado, um Estado que seria a instância produtora de justiça no mundo, um Estado que garantiria a qualidade de vida das pessoas, e um capitalismo civilizado e sob controle do Estado. Né? Um capitalismo que trabalhasse associado à ideia de que, de fato, o capital é capaz de produzir riqueza, uma hora o capital vai sobrar para todo mundo, né? Todo mundo vai conseguir, se você aprender uma função, você vai conseguir entrar no mercado e tal. A diferença, se você olha desse lado para a pós-modernidade, o que é? O Estado é cada vez menor e quanto maior ele é, mais ele atrapalha, né? Então ele vai ficando cada vez mais enxuto, porque o Estado, na realidade, acabou se descobrindo uma empresa ineficiente. Então, para ele funcionar, ele tem que encolher. Para ele encolher, ele vai soltando aquilo que, teoricamente, modernamente deveria servir, ele deveria cumprir. Isso vai sendo aberto espaço para a iniciativa privada e, por sua vez, a iniciativa privada está mergulhada numa coisa chamada mercado livre, que ele é o mais líquido de todos. E a noção de mercado, ela vai tomando conta de todas as relações do mercado de trabalho, a educação, por exemplo, uma das áreas mais devoradas pelo mercado, e o amor, como ele fala. Né? O Bauman vai dizer que um dos grandes problemas do homem e da mulher pós-modernos é que, quando você está num relacionamento, você é continuamente atormentado pela qualidade dele. Isso é consciência. Você lê livros dizendo que você tem que ter qualidade de consciência, você faz terapia para aprender que você tem direito a ter qualidade de amor, e quando você vive o amor, o que ele chama relacionamento, a consciência da qualidade, do direito de qualidade, da possibilidade de trabalhar a relação, conhece a ideia? Né? Normalmente, quando você está pensando nisso, você já está no pesadelo da relação, né? Essa ideia de que você tem que trabalhar e discutir a relação. A ideia de qualidade da relação, ela se torna uma sombra para você. Por quê? Porque você fica observando você dentro da relação o tempo todo para ver se está funcionando. Né? E é claro, qualquer pessoa inteligente sabe que quando você observa alguma coisa que está funcionando, você começa a ver que nem tudo está funcionando direito. Por uma razão muito óbvia, nada funciona direito. Né? Então, assim, mas essa ideia da qualidade da relação, ela não é só voltada para a própria relação interna. O cidadão contemporâneo, ele sabe que quando ele está dentro de uma relação, existem outras oportunidades no mercado. Né? Nós não estamos falando de alguma coisa como você podia ter uma relação e de repente acontecer acidentes de percurso. Né? Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós não estamos falando de você ter filiais, como algumas pessoas falavam antigamente. Nós estamos falando de você não
você não ter um centro, uma matriz, você só ter franchise, na realidade. Né? Você tem um escritório muito pequeno, enxuto, trabalha você, o computador e alguém junto com você para te ajudar, de repente, se você precisar, e o resto é franchise. E você administra um nome. Eu acho que uma das coisas que o Bauman mais nos ajuda, e eu tenho tido essa experiência discutindo questões assim, é porque, às vezes, a gente tende para uma ideia que é a seguinte: oba, hoje é tudo muito rápido, sabe? Oba, hoje a gente pode agregar conhecimento de uma forma muito fácil. Oba, hoje a gente pode aperfeiçoar continuamente as coisas. Só tem um problema quando você pode aperfeiçoar continuamente. Você não pode ser aperfeiçoado continuamente. E nem para sempre. Chega uma hora que você dá defeito. Né? E você começa a dar defeito antes do defeito final. Na realidade, o defeito se instala aos poucos. Né? E aí, você começa a correr atrás da funcionalidade total e o mercado da vida, né, demanda de você eficiência em todos os níveis. Eficácia e rapidez em todos os níveis. Então, o que eu acho interessante esse diagnóstico do Bauman é porque ele nos ajuda a tomar cuidado com um pouco dessa ingenuidade diante de que, na realidade, hoje você consegue ser você.com, sabe? Você.com, e que isso, de fato, é uma fórmula que vai funcionar a todo custo. Basta pensar na consistência das coisas que tem .com do lado. Elas existem hoje, amanhã não. Né? E o próprio sistema que operacionaliza o .com já é o problema. Hoje ele existe, amanhã não. Então, digamos assim, o próprio metaparadigma que está atrás definindo você também está em alta velocidade. Né? Então, assim, é nesse sentido que quando você começa a perceber as coisas dessa forma, o Bauman diz, a consciência pós-moderna começa a se instalar em você. Só que ela começa a se instalar em você, antes de tudo, como mal-estar. Ambivalência, ele descreve isso num livro muito interessante chamado Modernidade e Ambivalência. E nesse livro, na realidade, ele está discutindo o relativismo. Né? O tal do relativismo moral, o relativismo cultural. Afinal de contas, tudo é relativo? Até que ponto eu aguento que tudo é relativo? Né? Não posso espancar mulheres nigerianas, mas para eu não fazer isso, eu preciso ir lá na Nigéria e ensinar os caras a se comportar como gente. Mas para fazer isso, eu tenho que levar comigo o meu pacotinho ocidental de valores. Afinal de contas, eu sou relativista ou não? É muito bonito você falar de relativismo, quando você... E olha como é fácil falar de relativismo quando nós estamos estudando uma tribo indígena totalmente diferente da gente. Aí é tranquilo. Você vai lá, coloca na lupa, né? Você olha todas as crenças. Tribo X acredita que quando dança, chove. Você, um antropólogo pós-moderno, né? Você que não acredita em absolutamente nada, é um dos dramas do pós-moderno, porque o moderno acreditava em alguma coisa, na razão. Olha aí. Ele acreditava que o mundo estava caminhando para alguma coisa, que o mundo estava andando numa direção. O pós-moderno, a consciência pós-moderna, quando olha o mundo, por isso a metáfora do deserto ou do inverno, ele olha, é um espaço vazio. Você pode andar para qualquer lado, porque qualquer lado vai dar em algum lugar e nenhum dos lugares é necessariamente melhor do que qualquer outro. Então você pode andar para qualquer lado, não existe aquela coisa de que você está andando em direção a alguma coisa. Se os pré-modernos acreditavam que a sua vida era permeada por uma hierarquia cósmica qualquer, no mundo ocidental europeu, Deus e seus avatares, o moderno, uma característica dele também é começar a pensar que esse negócio de Deus, religião, era tudo superstição, né? No fundo, você apanhou demais da sua mãe, ou você é pobre demais, né? Ou você, como diria o Nietzsche, na realidade é um covarde que não consegue encarar o fato de que você não tem nenhum sentido para viver, então você fabrica um ente que te ama incondicionalmente. Na realidade, né? Uma das coisas, uma das formas de você definir uma consciência pós-moderna bem ajustada é a consciência de que você queria muito ser amado incondicionalmente, e isso simplesmente não existe. Tudo na sua vida é condicionado.
E na medida em que tudo é condicionado, parece que alguém está te roubando no jogo. Não dá um desespero enorme você imaginar que todo o amor que tem por você é condicionado? A razão nesse momento, sabe como ela é? Ela é mais ou menos como você se afogando na areia movediça e tentar você mesmo salvar você, puxando você pelos cabelos. Imagina a cena. Não consegue. A razão não consegue fazer isso. Isso é uma das grandes características do que se constitui a consciência pós-moderna. Mas, ao mesmo tempo, o pós-moderno não é aquele, a consciência pós-moderna não é aquela que consegue simplesmente andar para trás e dizer: eu encontrei Jesus e a partir de hoje a minha vida mudou. É claro que isso existe. E quem é que pode dizer por aí que Jesus não existe? Eu digo Jesus como Deus, né? Claro. Mas assim, porque a religião é uma das coisas. Esse é o último tema quente do Bauman. Religião, né? Assim, por quê? Porque uma das crenças da modernidade é que acabava esse negócio. Freud chamava a religião de ilusão. Outros chamavam de ópio do povo. Outros chamavam de ressentimento. Outros chamavam de projeção do que há de melhor no homem que acaba paralisando ele. E o fato é que muita gente está ficando religiosa de novo. É claro que no ambiente nosso, ocidental, grande parte desse retorno à religião se dá numa base tipicamente pós-moderna. Como é que é a base pós-moderna de religião? Eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Qualquer pessoa sabe que se Deus é meu e outro é seu, ele é um desodorante no máximo, um sabonete, né? Esse papo de que eu tenho o meu Deus, você tem o seu, é teologia barata, né? Mas funciona em loja, funciona em revista, funciona quando você está afim de ter um Deus diet, que não engorda você. Né? Agora, tem também aqueles que, dentro desse raciocínio da consciência pós-moderna, que entraram em pânico total, ou que o processo de formação pós-moderna não se deu plenamente. Então, esse daí pode cair naquilo que a gente chama hoje de fundamentalismo clássico, né? E que é o grande pepino do Ocidente hoje em dia. A gente não consegue entender como é que alguém pode acreditar em alguma coisa desse jeito, né? Assim, uma consciência pós-moderna, ela não consegue acreditar em nada por mais de 2 horas. Depois de 2 horas, já cansou. Se não cansou, é porque apareceu uma coisa melhor. Entendeu? Você leu um livro melhor. Alguém te falou uma coisa nova. Você descobriu uma coisa que você não conhecia. E como você não tem tempo, porque você fala no celular, ou em 2 celulares ao mesmo tempo, certo? Você dirige. Você tem que buscar e levar filho na escola. Você tem que se preocupar com o trabalho, porque se parar, alguém passa por cima de você. Você tem que estudar além de tudo isso, porque não pode parar de estudar nunca, porque senão um dia acaba, né? Graças a Deus para quem trabalha na educação. Então, assim, né? E além de tudo, você ainda tem várias frentes. Você tem a frente em casa, quando você chega, como eu dizia, você vai trabalhar a relação, né? E você ainda tem que trabalhar você mesmo. Não dá para fazer isso o tempo todo e acreditar em alguma coisa por mais de 2 horas. 2 horas já é muito para você pedir uma pessoa para ter fé em uma coisa especificamente. A mulher pós-moderna e o homem pós-moderno descobriram que você tem que se inventar. Sabe, o Nietzsche, que é um ancestral da pós-modernidade, né, que ajudou a enterrar a modernidade, né? O Nietzsche, que apostava na ideia de que você ia ter um indivíduo que ia produzir valor, o tal do além do homem, que ia... O que a gente descobre é que a maior parte dos pós-modernos não aguenta esse negócio de produzir valor. E aí ele fica procurando valor. Mas como ele não consegue acreditar em nada por mais de 2 horas, os valores começam a variar na mão dele. E qualquer pessoa inteligente sabe que se você inventa valor, parece que não funciona, é que nem amor. Observe. Se você resolver se apaixonar por alguém porque existe uma série de razões que você deveria se apaixonar pelaquela pessoa, não funciona. Para funcionar tem que ser como doença. Tem que ser uma coisa que se instala em você, toma conta da sua cabeça, você começa a babar, derrubar as coisas, começa a não fazer as coisas direito como você tinha que fazer. Valor não é que é exatamente igual, mas o valor, para funcionar, parece que ele tem que ter alguma característica que para você fique claro que não foi você que inventou. Porque
é como se você soubesse que no fundo, aquilo que você inventa é descartável. Sabe por quê? Porque você tem experiência verdadeira de você, você sabe que você, por dentro, é um abismo. Muda o tempo todo. Experimenta fazer um acompanhamento do número de emoções e angústias e ideias que você tem ao longo de 24 horas. Experimenta acompanhar para ver as decisões que você poderia tomar dentro do dia, o número de decisões diferentes que você poderia tomar. E como isso fica mais rápido ainda quando você se torna uma pessoa informada, consciente, esclarecida, né? Porque a modernidade acreditava mais ou menos assim, chegava uma hora que a gente ia ficar bem esclarecido, bem maior de idade, como falava o Kant, né? Assim, a gente ia conseguir ser autônomo. E o que aconteceu? A gente está meio autônomo, só que a gente descobriu que, e aí, para onde eu vou mesmo quando eu fico autônomo? Né? Quais são as referências? Ah, precisamos retomar a tradição. Aí você vai lá retomar a tradição. Sei lá, você resolve virar budista. Mas aí você percebe que também o budismo cansa, tem um monte de coisa difícil. Aí você pega um pouco a meditação, faz uma meia hora assim a cada 3 vezes por semana, né? Básica, que te dá uma espiritualidade de sobrevivência e que também ajuda você a se comportar bem num restaurante de pessoas pós-modernas. Porque pessoas pós-modernas não são mais materialistas. Porque essa coisa de acreditar que a matéria histórica vai mudar o mundo também é coisa de moderno, né? Que o materialismo histórico vai mudar o mundo. Quer ver como você pode identificar o moderno? Olha para ele, se ele disser coisas do tipo materialismo histórico científico, pode carimbar, moderno. Né? Carimba nele que ele é moderno. Ele acredita mesmo que a história está andando para algum lugar? Né? O pós-moderno é quem? A história não está andando para lugar nenhum. Eu não tenho esperança de coisa nenhuma. Por isso eu sou livre. Isso daí pode virar um grande pesadelo. No Mal-Estar na Pós-Modernidade, o Bauman começa a fazer uma comparação entre o que é o mal-estar moderno e o que é o mal-estar pós-moderno. E ele trabalha lá o livro do Freud, que é um clássico, né? Mal-Estar na Civilização. E aí ele brinca com esse livro e tal, ele fala o que ele quer, aliás, como quase todo grande autor, né? Pega um autor como referência e depois fala tudo diferente. Então, assim, aí ele pega o Freud, ele começa a discutir o conceito de mal-estar, e aí ele faz a seguinte diferença, é assim, a modernidade foi caracterizada pela troca de um mundo que o sistema de valor não funcionava mais, em nome de um sistema de conhecimento que produzia segurança no mundo. Você quer ver uma coisa moderna? Um avião. Um avião é moderno. Ele voa, cai de vez em quando, mas raramente. É claro que quando ele cai, todo mundo morre. Mas assim, é tão raro que vale a pena investir na ideia. Né? E mais do que isso, você acorda em Paris, toma café da manhã em Paris, né? Almoça mal, porque a comida de avião é ruim mesmo que a aviação seja muito boa, a comida normalmente tem gosto de plástico, mas assim, depois você janta em casa em São Paulo, né? E aí você lembra que você tomou banho no hotel em Paris. Né? O moderno disso é você acreditar que porque você está fazendo isso, você vai conseguir percorrer espaços em alta velocidade, avançar a técnica, né? Melhorar a face do mundo. O pós-moderno é quando você percebe que esse movimento é alguma coisa que você vai ter que fazer o resto da sua vida, o tempo todo, e se você resolver não fazer isso mais, você já era. Você vai ter que fazer isso o tempo todo, cada vez mais, e de repente você vai começar a perceber que ter uma casa só cansa. É claro que você pode ter uma casa de campo, onde você vai brincar de natureza. É claro, e brincar sério. Porque a consciência pós-moderna, uma das coisas que a caracteriza é a consciência de que você precisa retomar determinadas coisas. Só que você não consegue retomar daquele jeito, entendeu? Você tem a casa de campo, mas tem que ter um DVD, porque ninguém aguenta também esse silêncio. Tem um certo cinismo de fundo nisso tudo, né? Que também, quando você estuda filosofia, toda aquela coisa lá, o ceticismo, a sofística, ela corre sempre o risco de um certo cinismo. Então, uma das formas de você ver essa passagem do moderno para o pós-moderno, da perspectiva moderna para a perspectiva pós-moderna, é que
a modernidade se caracterizou por um processo social de a racionalidade ganhou corpo social. Entendeu? Isso é século XIX. Max Weber. Tá? A racionalidade, ela ganhou corpo social. A racionalidade, ela ganhou mecanismos sociais. Quer ver, ó? Eu tenho uma certidão de nascimento, eu tenho um número, né? Eu sei exatamente quem eu sou, tá vendo? Né? Eu vou para uma escola, lá eu vou adquirir uma profissão, eu vou exercer tal coisa, eu tenho uma função social que é tal e tal, entendeu? Quer dizer, a modernidade no século XIX, ela acreditava, por exemplo, que se você se desvencilhasse dos problemas da superstição totalmente, você ia conseguir construir uma sociedade perfeitamente científica. Hoje a gente sabe que a ciência pode ser um pesadelo. Né? A ciência pode virar um pesadelo. Mas quem está afim de abrir mão de um bom transplante de coração quando o seu coração estoura? Quem está afim de abrir mão da programação de crianças no futuro, quando você puder fazer crianças nascer com mais saúde? A gente ainda fala que não vai, mas vai. A gente ainda diz que não. Claro, a gente não pode fazer, mas quando isso for tranquilo, for uma questão assim de, Bradesco Biotecnologia, um futuro melhor. Né? Quando a coisa estiver nesse nível, você vai fazer. Né? Você vai fazer porque simplesmente você vai estar pensando em felicidade, em construir um mundo melhor. Então, a modernidade nesse processo, ela mesma é que foi produzindo a consciência pós-moderna. Entendeu? Não é que a pós-modernidade caiu do céu, foi um ET que trouxe. A pós-modernidade, ela foi um processo que foi fruto dos lugares nos quais a modernidade se instalou de forma mais plena. O que define você? Tudo bem, você tem um DNA lá. E olhe lá, hein? O DNA não está com essa bola toda, hein? Você pode ter um DNA, mas você pode viver como outro DNA. Você simplesmente ignora o seu DNA. Ou alguma coisa em você ignora o seu DNA e você é outra coisa. Então, o DNA não é grande coisa. Imagina o resto. Porque saiu da biologia, entrou nas ciências humanas, é deserto, né? Tudo pode, tudo é fluido, tudo é líquido, tudo se transforma, né? Então, assim, essa liberdade, o mal-estar do pós-moderno é caracterizado pelo seguinte tipo de angústia. É o seguinte, eu sou livre. Finalmente eu consegui ser livre. Né? Eu vivo numa democracia, eu sou livre das tradições, eu não sou obrigado a obedecer muita coisa. A única coisa que eu tenho que obedecer é a lei do mercado. Essa eu tenho que obedecer. É a que sobrou. Se eu não obedecer a lei do mercado, eu já era. Eu posso fazer até terapia, graças a Deus tem umas psicólogas hoje especializadas em ajudar a gente a aceitar a lei do mercado, né? E perceber que sem ela a gente não tem salvação. Então, assim, a gente tem que aceitar a lei do mercado. Mas, assim, fora isso, nós somos livres. E é essa liberdade exatamente que nos atormenta. Né? A gente não queria ser tão livre assim. Então, na passagem da modernidade para a pós-modernidade, o Bauman vai dizer que a modernidade era caracterizada por uma situação em que o autoinvestimento humano era na noção de segurança. Racionalidade, segurança e organização. Né? A pós-modernidade vai ser caracterizada por um momento em que o autoinvestimento humano é na liberdade. Quando você está na liberdade, o que caracteriza a liberdade é você perceber que tudo pode. Não precisa responder isso em voz alta, mas alguém que já teve a oportunidade de conviver com alguém que é livre, é ou não é um inferno? Não tem pior pessoa no mundo do que uma pessoa livre do seu lado. É um inferno. Inclusive é uma das razões de grande pesadelo dos homens, quando as mulheres ficam livres e a vida se torna um inferno. Né? Então assim, aí o que acontece? Esse caso da relação homem-mulher é um outro cenário, porque assim, no momento que a mulher se mexe, o homem começa a se mexer, e aí ninguém sabe mais quem é o quê. Né? Aí o cara começa a se perguntar quem sou eu, para onde eu vou, começa a chorar, começa a ter angústia, e quando olha para o lado está sozinho. E aí, de novo, você tem que aprender... Típica coisa do pós-moderno. Eu tenho que descobrir e aprender a ser quem eu sou. Como que você pode aprender quem você é? Por uma razão muito simples, você não é nada, tudo é inventado.
tudo é aprendido, tudo é cultura, tudo é moda, tudo é estudo. Então você vai assimilando, assimilando, assimilando. Esse diagnóstico, né? Assim, os valores não são mais exatamente o que pareciam, justamente porque a gente entende, ou acredita entender, o mecanismo de produção de valor. Valor nada mais é do que obsessão cultural ao longo do tempo. Você acaba aprendendo essas coisas, e é por isso que você tem um comitê de ética em cada esquina. Porque nós não temos a mínima ideia do que é o bem e o mal. Nada. Se eu quisesse roubar no jogo aqui, eu ia perguntar para vocês o que é o bem e o mal. E a gente ia ficar até meia-noite falando isso. Ninguém tem a mínima ideia do que é o bem e o mal. A gente descobriu que ser livre é um peso gigantesco. A gente gostaria muito de alguém que dissesse para nós para onde a gente está indo. E, principalmente, a gente gostaria de conseguir investir nos afetos e no amor, confiando nele. Ninguém é louco bastante para confiar plenamente no amor. E nem no parceiro. Né? Por quê? Porque você sabe, a não ser que você comece a tentar tapar o ouvido e não olhar ao redor, você começa a perceber que a lei que opera em todo lugar, opera em todos os níveis da sua vida. Ela é democrática. A consciência pós-moderna, o diagnóstico, parar de se enganar, parar de achar que, de fato, alguém vai trazer a fórmula definitiva, ou que o mundo não andou, certo? Talvez seja, né, nesse cenário aí, você perceber que nesse mundo do lado de fora, você tem pessoas que estão caindo no abismo, tem pessoas que estão paralisadas, que estão morrendo de medo, que se movimentam com uma enorme força, tem pessoas que se movimentam dançando, né? E aí eu lembro uma ideia que é muito nietzschiana e que serve muito a isso, que é o seguinte: talvez uma das melhores metáforas para definir esse homem que o Nietzsche sonhava, que é bem pós-moderno, é que era um homem que caía no abismo dançando. Né? Ao invés de cair no abismo gritando, ele caía no abismo dançando. E não se trata de carpe diem, porque esse negócio de carpe diem é bobagem. Um presente, ó. Né? Se trata simplesmente de você perceber que você está no mundo, num habitat diferente. Mudou. E mudou porque a gente aprendeu a lição. Não mudou porque a gente é burro. Mudou porque a gente estudou. Mudou porque a gente pensou. Mudou porque a gente pode tentar muito parar de pensar, mas alguns não conseguem parar de pensar. Né? E o pensamento tem esse risco, ele pode não ter limite. Mas nós, seres humanos, estamos aqui exatamente no business de não saber direito onde estão os limites. Porque se você ficar muito preocupado com os limites, você acaba ficando parado. E se você está andando numa casca de gelo, se você parar, você se afoga.